Olá, alunos, aqui é o professor Luiz. A gente vai iniciar a nossa aula número 8 para o pessoal aí do primeiro ano. Nessa aula, a gente vai verificar a contribuição, ou as contribuições dos químicos, né, com o passar dos séculos, né? A gente vai ter a Grécia Antiga como o berço do estudo sobre a matéria, e com o passar do tempo, a gente vai verificar que existem vários cientistas que contribuíram aí por esse trabalho. Ao longo dos séculos, né, o trabalho para obter novos materiais, né, gerou também expectativas sobre a explicação de como é possível obter novos materiais, né? Então, nos anos de 500 a 1500 da era cristã, a gente tem os trabalhos aí na Europa, do povo europeu e dos árabes, que também eram conhecidos como alquimistas, tá? Os alquimistas aí nesse período foram aqueles que trabalhavam com a química diretamente. O objetivo deles era obter o elixir da vida longa, da vida eterna, tornar o ser humano imortal. E também, além desse elixir da longa vida, da vida longa, eu tenho a pedra filosofal, que é o material, que seria o material que seria capaz de transformar um metal qualquer em ouro, tá? Hoje em dia isso é possível, né, através de recursos, né, tecnológicos. É possível transformar um elemento químico no outro, tá? Mas essa ideia original teve origem lá com os alquimistas, né? Tanto a questão da vida eterna quanto a questão de transmutação dos elementos dos metais, né? Também, nessa mesma época, a partir do século XVI, eu tenho o desenvolvimento da alquimia voltada para a farmácia, medicamentos, aí, que é a parte da iatroquímica, que é uma doutrina médica que atribuía a causas químicas tudo o que se passava no ser doente, né? Nas pessoas, todas aquelas pessoas que seriam acometidas com algum tipo de doença teria como causa uma causa química. O objetivo dessa doutrina era a produção e descoberta dos medicamentos para curar as pessoas, tá? E na Grécia Antiga, né, a gente tem a ideia inicial sobre o estudo da matéria, vem com esse rapaz aí chamado Demócrito, tá? Que ele imaginou que a matéria seria formada por pequenas partículas indivisíveis denominadas átomos, né? Aquele que seria um pedaço do todo, um pedaço de alguma parte. No ano seguinte, ou melhor, alguns anos depois de Demócrito, eu tenho Aristóteles que dizia que tudo aquilo que existia no universo era formado por quatro elementos principais: terra, água, fogo e ar. Tá? Já no século XVIII, né, esse vai e vem aí de datas, a gente tem o considerado pai da química, né, Antônio Lavoisier, que realizou uma série de experimentos em recipiente fechado, que é aquele que não vai nem entrar nisso aí qualquer tipo de substância, através de balanças de precisão, e concluiu que nesse experimento, né, em recipiente fechado, a massa total não iria modificar, não iria variar, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. Isso é chamado de lei de Lavoisier. Ele concluiu que, chamada também de lei da conservação de massa, que a matéria, né, a quantidade de matéria, a quantidade de massa, não podia variar independente da transformação que acontecesse nesse recipiente. Essa lei de Lavoisier é chamada de lei da conservação das massas e diz que a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação química, tá? Que é chamado, que a gente conhece, né, como na natureza nada se perde, nada se cria, a matéria apenas se transforma, que é chamada de lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier.
Mais tarde, eu tenho aí esse químico, né, da mesma época de Lavoisier, Joseph Louis Proust. Ele também utilizou balanços de precisão, só que a ideia de Proust era com relação à conservação das massas em proporção. Ele dizia que uma substância composta era formada a partir de substâncias simples, utilizando a mesma proporção. Essas duas leis aí, tanto a de Proust quanto a de Lavoisier, são fundamentais na compreensão do estudo qualitativo e quantitativo da química. John Dalton, né, que foi um dos primeiros aí a falar sobre o átomo de que a matéria era formada, ele dizia que a matéria, né, formada por átomos, a mesma ideia de Demócrito, no entanto, ela não era divisível. Tá? Ele contribuiu para a evolução do modelo atômico, no entanto, a questão do Dalton é que, diferente do Demócrito, é que o átomo ele não é divisível. Tá? Ele dizia que todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Bem, a matéria ela é formada por átomos, né? E esses átomos, normalmente eles acontecem isolados na natureza e eles podem se combinar. Na combinação desses átomos, eu vou dar origem às moléculas, aos materiais. Então, o átomo é a menor entidade, a menor partícula que vai constituir os materiais que a gente conhece, tá? Moléculas seria o agrupamento desses átomos. Eu posso dar o nome de molécula, né? Se o composto tiver uma natureza molecular, ou se ele for um aglomerado de íons, ele vai ter um caráter iônico, tá? Então, cada molécula vai representar uma substância pura ou uma espécie química bem definida. Cada substância é representada por uma abreviação chamada de fórmula. Então, os átomos vão ter uma representação, que é o elemento químico, e a molécula vai ter uma representação, que é a fórmula química, a fórmula molecular. Tá? Então, a gente encerra essa parte aqui do estudo da origem, né, das contribuições da matéria, para o estudo da matéria e da química, e as suas transformações, desde a Grécia Antiga até aos dias atuais. Tá? Então, a gente encerra. Tem um contato aí para você seguir nas redes aí, tá? Instagram, YouTube para você escrever, o site e até a próxima.